Senhor, queridos. Como eu prometi para algumas pessoas, estou aqui de novo. Prometi que traria alguns vídeos para o meu WhatsApp. Então, queridos, por isso eu estou gravando. E essa madrugada eu orava, falava: Senhor, eu preciso levar mais um vídeo. O que eu falo, Senhor? E o Espírito Santo então me deu uma palavra e gostaria muito de partilhar com vocês. Presta bem atenção. Lá no livro, o que Deus falava comigo está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Apenas a parte B. Diz assim, ó: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E aí eu falava: Senhor, o que o Senhor quer falar nessa palavra? E Deus falava comigo lá de Gênesis, capítulo 22, versículo 2. Quando Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho. Diz assim, ó: tome o seu filho, o seu único filho, aquele que tu amas, e vá para a região de Moriá. Sacrifica ali em holocausto, no monte que eu te mostrarei. Veja bem, Deus de repente pede para Abraão aquilo que lhe dava alegria, aquilo que ele tinha sonhado há tantos anos, aquilo que o próprio Deus havia dado a ele, aquilo que ele tinha por certo, aquilo que era a esperança da sua continuidade. Deus de repente pede para Abraão o motivo da sua alegria, do seu prazer. Fala assim: vai lá na região de Moriá, no monte que eu vou te mostrar, e sacrifica o seu único filho, aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá prazer. Mas, pastora Marli, o que tem uma coisa a ver com a outra? E Deus fala, olha, novamente eu vou ler o texto de 1 Samuel. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E Deus falava exatamente isso, que Abraão obedeceu. Mesmo que custasse a ele, ele obedeceu. Abraão, a atitude de Abraão foi uma atitude de obediência. Mas era um sacrifício? Era. Mas o que Deus levou em conta foi a obediência. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Aquilo que custava para ele, aquilo que lhe era alegria, Deus pediu. E Abraão abriu mão. Porque a primeira coisa que nós fazemos é abrir mão dentro de nós, não é assim? Abraão abriu mão dentro dele. E falou: não, eu vou fazer. Eu vou fazer porque Deus pediu. Porque Deus mandou. Eu sei que foi Deus que me deu. E eu sei que em Isaac está o meu futuro. Mas eu vou abrir mão porque Deus pediu. Tá entendendo? Então ele pegou seu filho e foi para a região de Moriá. Pensa bem, ele foi para uma região. No meio do caminho, querido, como estava o coração deste pai? Mas ele preferiu obedecer. Ele creu que o Deus que havia dado Isaac e prometido que de Isaac sairia uma grande nação, iria cumprir a sua palavra. O que sustentou Abraão foi a crença, aquilo que ele creu. Ele creu na promessa, ainda que ele não tinha visto nenhuma possibilidade. Mas ele creu. Então, o obedecer, ele envolve crer. Primeiramente, crer. O obedecer, primeiramente, você tem que aprender a crer naquilo que Deus fala. E o que Deus mais falava comigo dentro dessa palavra durante a madrugada, ele falava assim: olha, filha, eu mandei ele ir para uma região de Moriá e falei assim: olha, vai para o monte que eu ainda vou te mostrar. Outra coisa da obediência é saber ouvir. É saber ouvir
Abraão, a tormenta de saber que ele ia sacrificar o seu filho, não impediu Abraão de ouvir a voz de Deus. Aquilo que estava sobre a cabeça de Abraão, aquilo que estava entristecendo o coração de Abraão, não impediu Abraão de ouvir a voz de Deus. Ele continuou tendo o direcionamento. Só tem direcionamento quem sabe ouvir a voz de Deus. Tá entendendo? Só tem direcionamento quem ouve e sabe ouvir a voz de Deus. Então que a tormenta, que a dificuldade, que a luta não atrapalhe o teu ouvir. Porque só obedece quem ouve, está entendendo? Ele falou assim, vai para a região de Moreá, para o monte que eu te mostrarei. Significa que havia muitos montes. Então tinha que ser um monte certo. Mas por quê, pastora? Afinal de contas, eu já estou na região de Moreá, eu já vou acabar com essa situação, e eu vou no primeiro monte e vou sacrificar ali. E aí eu estou obedecendo, porque eu obedeci, sacrifiquei. Querido, você só se esquece de algo, que no monte certo havia provisão de Deus. Você se esquece que o Deus que mandou Abraão sacrificar Isaac é o grande eu sou. É o grande eu sou. É o Deus provedor. É o Jeová Jirê. É o Deus que provê as minhas necessidades e as tuas. Mas as minhas necessidades e as tuas têm um local certo para ser provido. Tem um momento certo para ser provido. Então Abraão, ele teve que caminhar até o monte certo. Eu e você temos que caminhar até o tempo certo e até o monte certo. Em obediência e sabendo ouvir. Porque é melhor sacrificar, é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe por quê? Porque no momento que ele chegou no monte certo e foi sacrificar seu filho, Deus bradou do alto dos céus e falou não. E deu para ele o cordeiro que estava ali no monte certo. O cordeiro, a provisão estava ali. Se ele tivesse ido para outro monte, tinha no monte certo um cordeiro esperando por eles. Viu aí? É melhor obedecer do que sacrificar. Porque muitas vezes o sacrifício traz a morte. Traz a queda, o acabar da bênção. A morte da minha bênção e da tua bênção. E a gente ainda acha que está fazendo a vontade de Deus. Mas Deus pediu para me sacrificar. Aprenda a ouvir. Aprenda a obedecer. Obedece. Ouça. Adesse seu ouvido a ouvir a voz de Deus. Tenha comunhão. Isso nós vamos ver que ele teve comunhão. Porque fé, só tem fé quem tem comunhão. Ele guardou a promessa. Peraí, Deus prometeu, ele vai fazer. Eu vou sacrificar o meu filho, mas é do meu filho que vai nascer a promessa. Ele acreditou, ele teve fé. Em segundo lugar, ele obedeceu. Em terceiro lugar, ele adestrou o seu ouvido. Ele adestrou o seu ouvido em ouvir. Eu vou ouvir até o final a voz de Deus. Ainda que Deus pediu primeiro Isaac, o sacrifício de Isaac, para depois mostrar o monte. A gente fica abalado na primeira palavra que Deus te dá. Que Deus nos convida hoje é abrir mão daquilo que nos é conveniente, daquilo que nos agrada, mas não agrada o Senhor. Muitas vezes o Senhor, ele nos pede coisas na nossa vida. Que, mas Senhor, o Senhor que me deu. Por que o Senhor está pedindo agora? E o Senhor nos convida, obedeça. Melhor obedecer do que sacrificar. Aprenda a ouvir. Aprenda a ter intimidade com o Senhor. Aprenda a ouvir. Aprenda a obedecer. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Deus abençoe.